Estamos de volta para a segunda parte da Comissão Executiva. João Salgueiro, ex-ministro das Finanças, critica o Governo por apenas agora, quase um ano e meio depois de ter iniciado funções, reconhecer a necessidade de uma estratégia para o crescimento económico. Eu acho que a nossa estratégia de consolidar as contas públicas não tem alternativa, no meu entender. É possível ser discutido, mas eu acho que não tem. Agora, isto também não chega. Só com isso nós não saímos da situação em que estamos. Sem haver crescimento, nós não saímos. Pelas razões que já referi. Precisamos de ter uma base tributária, precisamos de ter mais empregos e precisamos ter mais investimento. Portanto, precisamos de uma estratégia de crescimento. Agora, o Sr. Ministro da Economia, ontem li no jornal e ouvi na televisão que vamos ter uma estratégia de crescimento. Mas era preciso esperar um ano e meio? Isso não se percebia logo desde o princípio. Intervenção de João Salgueiro ontem na conferência do Diário Económico, conferência sobre o Orçamento do Estado, feita em parceria com a Ernst & Young. Professor Taoufik Rekibi, vamos olhar para esta questão dos juros, parece-me essencial. O peso da dívida é muito grande, mas se nós pagássemos juros idênticos àqueles que, por exemplo, a Alemanha paga, ou que praticamente não paga na maior parte das emissões, de facto havia aqui um alívio grande da tentativa de recuperar a economia e de a trazer para um estado mais saudável. Porque é que não existe uma forma de financiamento mais homogénea dentro da Europa? Bom, evidentemente há uma resistência da Alemanha relativamente à mutualização das dívidas, não é? Contrariamente àquilo que se é defendido pelos franceses. Mas nós já temos uma dívida, neste momento, que é extremamente pesada, com uma taxa de juro média muito elevada e com um serviço extremamente difícil de poder cumprir. E quando nós estamos a falar de negociação, eu acho que um dos aspectos, e a história está lá para nos dar alguns exemplos, um dos aspectos que nós devemos nos preocupar é pensar no reescalonamento da nossa dívida. Portanto, nós não temos que olhar só para o déficit e ter um tempo para cumprir o déficit, ter mais 1, mais 2, mais 3 anos. Temos que pensar no reescalonamento da dívida. Isto já aconteceu pelo passado. Agora, evidentemente, nós temos vários credores. Há credores de grande dimensão, outros de pequena dimensão. A estratégia deve consistir em reunir estes credores e esses meus senhores. Nós temos esta dívida para pagar, nós entendemos pagar, queremos tempo para pagar, queremos reescalonar as nossas prestações e queremos eventualmente renegociar a taxa de juros que é associada àquelas prestações, sob pena eventualmente de Portugal um dia não conseguir pagar. E evidentemente julgo que nós temos aqui um poder negociar face aos nossos credores para fazer isso. Portanto, este é um aspecto que eu considero muito importante para reduzir, digamos, os nossos encargos a curto e médio prazo e ter algum espaço para poder pensar noutras medidas que podem eventualmente aumentar a tal receita saudável que poderá vir do próprio crescimento económico. Portanto, este é um aspecto que eu considero muito importante e que pode ajudar. Outro aspecto, temos que melhorar a nossa atratividade. Hoje nós deixamos de ser atrativos, quer do ponto de vista fiscal, quer do ponto de vista mesmo geoestratégico. Porque eu acho que o governo nos esquece que a nossa centralidade geográfica já não está em consonância com a nossa importância económica, porque cada vez mais somos menos importantes economicamente, mais periféricos e, portanto, a nossa atratividade está cada vez mais reduzida. Quando eu olho, por exemplo, ao nosso sistema fiscal, mesmo comparativamente aos nossos competidores diretos, como a República Tcheca, como a República Eslovaca, como a própria Irlanda, só olhando para a Europa, evidentemente, qualquer decisor em termos de investimento, não vai olhar para nós, vai principalmente para estes países. E mesmo quando nós nos comparamos a países mais desenvolvidos, como o caso da França, a taxação máxima que é aplicada em França ao rendimento das pessoas individuais singulares, evidentemente não só é mais baixa comparativamente à nossa, mas incide sobre níveis de rendimento muito mais elevados. Por exemplo, a própria sobretaxa só é aplicável a pessoas que ganham mais de 250 mil euros. E, portanto, julgo que se nós não consideramos a nossa situação numa perspectiva comparativa com os outros países, dificilmente vamos poder sair do sítio onde estamos. Terceiro aspecto que me parece também importante. O próprio contribuinte português deve mudar um pouco a sua forma de olhar para os índices de qualidade de vida. Porque nós associamos muitas vezes a qualidade de vida aos bens materiais, ao dinheiro que temos no banco.
julgo que hoje vamos ter este seguro no futuro, cada vez menos dinheiro no banco. Esta é uma realidade que nós não vamos conseguir inverter. E, portanto, temos que olhar para outras formas de viver, de ter qualidade de vida, sem que esta forma seja necessariamente associada à posse dos bens materiais. Mesmo os países mais desenvolvidos e mais ricos que nós, hoje já não ligam ao tipo de carro que estão a conduzir, ao tipo de apartamento que têm, ao tipo de roupa que estão a vestir. Portanto, olham para outros aspectos. Talvez mesmo sejam mais ricos do que nós. Talvez seja mesmo por Também. isso. Mas também. Mas há outros aspectos onde nós podemos encontrar a felicidade e temos que nos habituar a viver melhor de uma forma diferente e mais barata. E eu acho que este é um aspecto cultural que vai levar algum tempo para ser alterado, mas também julgo que a sociedade civil, que vai ter o papel principal na mudança deste paradigma, vai ter que fazer alguma coisa a este nível. Hoje, eu até recordo-me, por exemplo, do tempo do comunismo. A União Soviética, os países periféricos da União Soviética, como não conseguiam oferecer muita coisa ao seu povo, ofereciam-lhes outras coisas que não tinham necessariamente de grande custo. O desporto, a arte, a cultura, a própria liberdade sexual, etc. Portanto, tudo isto permitiu de acalmar, digamos, numa perspectiva, evidentemente que todos nós sabemos, mas nós julgo que nós podemos inverter algumas situações, mudando também nos nossos modos vivendi, dando importância a outros aspectos que provavelmente ficaram esquecidos ou marginalizados, porque o foco estava essencialmente naquilo que ganhamos todos os meses. Professora Ana Paula Serra, há aqui uma questão que me parece também que de vez em quando está mais ou menos em cima da mesa, embora com muito receio de falar dela, que é eventualmente Portugal optar por sair do euro e fazer um trabalho mais duro, mas mais rápido, em vez de estar nesta lenta agonia de muitos anos. A Islândia está de regresso de novo praticamente aos mercados, com um outlook ou com um rating por parte da Standard & Poor's que já é idêntico ao de Espanha, embora com um outlook estável, enquanto Espanha tem um outlook negativo neste momento, ou seja, aqui claramente um trabalho de recuperação. É possível pensar, ou é sensato pensar que se este caminho mais duro, mais rapidamente, seria preferível ao que estamos a enverdar? Não, discordo absolutamente. Acho que isso não é de facto a solução. Já passamos por isso, quer dizer, em termos de percepção, muitas vezes, para os consumidores, em termos de rendimentos, os rendimentos nominais muitas vezes permitem, de alguma forma, que as pessoas não sintam imediatamente aquilo que se está a passar, mas de facto em termos reais já passamos por isso e não é a melhor solução. E acho que, tendo em conta que queremos estar na Europa e que queremos manter-nos como um parceiro que, obviamente, que é um parceiro desfavorecido, no sentido em que por um lado começou, não começou ao mesmo nível que os outros, não é? E, eventualmente, algumas das oportunidades que teve não as soube agarrar melhor, mas um parceiro não é? Na sua plenitude, onde o que eu acho que nós devemos assumir é essa Europa na plenitude. E, como referia, acho que é muito importante que na Europa também se perceba se a Europa quer ser vivida assim. Eu acho que esse é que é um ponto essencial e que muitos analistas também já levantam, que é se de facto a Europa se está a olhar país a país, em termos das desigualdades que se vão observando, ou se de facto se está a olhar num contexto europeu. E de onde o que nós temos vindo a observar é que os portugueses em particular, mas não só, os gregos também, isso tem acontecido e noutros países isso têm vindo a perder relativamente a outros europeus, onde que, quando nós calculamos os índices de desigualdade, geralmente calculamos dentro do país, mas se os fizermos a nível europeu, nós vemos que essa desigualdade se tem vindo a agravar. E se realmente, não é, sempre ouvimos falar de fundos de coesão, de os europeus serem mais solidários, se realmente isso se quer fazer, tem que se olhar para isso com seriedade e não cada país olhar para o seu quintal. Onde que, se queremos que de facto uns países sejam mendigos e outros sejam ricos, isso não é de facto uma Europa. Eu acho que a solução tem que passar por aí. E de onde também a nível da renegociação, isso tem que ser posto em cima da mesa, de onde é sério que queremos de facto ser mais equitativos também dentro da Europa e o que é que isso significa, se é isso que se quer,
o que se está a pedir relativamente a Portugal se vai de encontro a esse objetivo. Acho que isso não está a ser conseguido. Parece-lhe que o facto, Angela Merkel dizia ontem, se a memória não me trai, que seria necessário avançar para uma solução próxima de um ministro das Finanças europeu que tivesse até poder de veto sobre os orçamentos locais, podia ser a contrapartida para esse maior apoio, para essa maior, digamos, distribuição da riqueza em termos europeus. E aí concordo, não é? Não podemos querer, não é, de facto, ter as Salmeiras, vantagens e não ter naval. as desvantagens, de onde que só podemos ter as vantagens se, de facto, depois houver essa harmonia, e de onde que, a nível fiscal, de facto, tem que haver um outro tipo de controle que não existiu até aqui, e de onde que, como também já foi salientado por muita gente, de onde esse descontrole estava à vista de todos, também não é de dizer que não estava, não é? Todos, ao longo destes últimos anos, a Europa estava a ver o que estava a acontecer a Portugal, estava a ver o que estava a acontecer à Grécia e à Irlanda, e não fez nada. Eventualmente até já tinha alguns instrumentos para o fazer, não o quis fazer, depois de repente decidiu impor que isto agora tem que ser feito, isto agora tem que ser corrigido, num período, não é, muito curto, de onde que permitiu que houvesse desequilíbrios estruturais que se prolongassem para um período de 5, 10 anos, e agora em 2, 3 anos quer que esses desequilíbrios sejam corrigidos. De onde que, para haver mais uma vez essa harmonia, para irmos, se há de facto uma Europa, a Europa tem que ir sendo construída, não pode ser, não podemos exigir que em 2 anos se altere essa realidade. Joaquim, uma das questões... Deixe-me só fazer 2 comentários sobre aquilo que a Ana Paula dizia. O primeiro é o seguinte: a Europa não atuou, quando começou a perceber os desequilíbrios em Portugal, em grande parte porque, se nos lembrarmos dos últimos 10 anos, em 2002, quando Portugal viola o PEC, e depois com a doutora Manuela Ferreira Leite, Portugal é bastante sancionado. Mas depois, em 2005, quando é a França e a Alemanha, as regras são alteradas e aligeradas. E, portanto, a Europa não atua nessa altura sobre os desequilíbrios que estão a ser visíveis em alguns países, porque eles também ocorrem, embora de uma forma temporária, na Alemanha e na França, e quando toca aos grandes, as regras mudam. Mas deixe-me só dizer mais uma coisa. A saída de Portugal do euro é um cataclismo económico, mas é também um cataclismo político em 2 sentidos. É um cataclismo político porque estamos a negar o projeto europeu que foi e é o grande projeto político da nossa democracia. E, por outro lado, estamos a devolver à política a condução da política monetária. E isso pode ser um instrumento extremamente perigoso a médio prazo na destruição das poupanças e dos rendimentos dos portugueses. O dia em que a política voltar a ter a condução da emissão de moeda, o risco de essa emissão passar a financiar déficits e de termos um imposto escondido através dessa emissão é brutal. E, portanto, há que pensar também nesse risco, para além da destruição económica dos primeiros anos, que seria devastadora do ponto de vista da redução dos rendimentos reais. E seria discutível, obviamente, que essa desvalorização imediata permitisse, a médio prazo, aumentar a competitividade. Não, e não permitia, porque, repare, Ou manter uma essa parte competitividade significativa artificial imediata. das nossas exportações dependem de importação de matérias-primas e de energia e que iriam subir de preço brutalmente. E, portanto, não é, quer dizer, o efeito de desvalorização só se sentiria nos salários, e os salários são 30% em média dos custos das nossas exportações. Portanto, o efeito é relativamente marginal e a perda de rendimento real dos portugueses seria, nos primeiros 3 anos, 50% no mínimo. Com a taxa de juros sobre o endividamento das famílias. Disparar. Não, com a entrada de default, quer dizer, isso claramente, com o país entrar em default, fora dos mercados financeiros nos próximos 15, 20 anos, e com o risco de deterioração do nível da vida política por negação do projeto europeu e por entrega da política monetária de novo aos decisores políticos nacionais, que é um risco elevadíssimo. Deixe-me só acrescentar. Em um artigo que vinha esta semana no Financial Times de um autor espanhol, em que, estranhamente, dizia: será que a Espanha quer mesmo a ajuda europeia? E eu acho que esse tipo de atitude, de facto, não é boa para a Europa, não é? Porque, além da Espanha estar na situação em que está, e onde que ter esse tipo de atitude, afinal, se calhar nós é que não queremos pertencer à Europa, eu acho que, de facto, é um sobranceirismo que não se justifica. Isso vai, de facto, fragmentar
e vai até levar a que os países que eventualmente estão em melhor situação pensar, mas afinal nós ainda estamos aqui a fazer de facto um favor a alguém, e de onde que eu acho que da parte de Portugal, quer dizer, reconhecer que a Europa tem sido essencial, o projeto europeu tem sido essencial ao longo destes anos, acho que ninguém põe isso em dúvida. A questão que me punha era mais especificamente sobre o euro é uma dessas componentes, e depois acrescentou aí muito bem que é, de facto, se calhar não é só o euro, não é? É que temos que depois ir dando os passos seguintes, não é? Essa atitude de Espanha faz, aliás, lembrar aquela atitude típica dos ingleses, quando há tempestades na Europa, é o continente que está isolado e não o próprio Reino Unido. Luís Nandino de Carvalho, quando olhamos para esta questão, partilha desta opinião de que Portugal estaria melhor ou estará melhor dentro do euro para tentar fazer este caminho de regresso a alguma saúde financeira do ponto de vista de finanças públicas? Para mim é inquestionável que nós fazemos parte do pelotão europeu. Inquestionável. Mas o pelotão europeu também está a mudar de paradigma. Tudo quanto aqui o meu colega disse a propósito de uma felicidade e um padrão de vida diferente também está a existir na Europa. Ou seja, o que é importante não é ter sinais exteriores de riqueza. O que é importante é ter sinais de riqueza interior, que é uma coisa completamente diferente. E esse novo paradigma vai exigir, na minha opinião, por exemplo, que em política não haja a tal oposição ao governo e que a Comissão Parlamentar de Acompanhamento funcione junto do Ministério das Finanças, junto do governo e não perdida no Parlamento. Em termos europeus, estamos dentro do pelotão europeu, para mim é inquestionável, porque é um projeto de vida e é um projeto de vida comunitário. Temos é que adaptar a nossa própria idiosincrasia portuguesa dentro do projeto europeu e lá devemos nos bater. Para quê? Bom, eventualmente revendo algumas condições, com certeza, mas aí deve ser a própria liderança europeia a vir de encontro às nossas posições. E deve, na minha opinião, criar-se um plano Marshall de coesão. Porque se não se criar um plano Marshall de coesão, ou seja, se não se fizer uma integração teórica, global, de todos os aspectos, estamos com ajudas e com, digamos, balões de oxigênio. Portanto, sou 100% a favor do projeto europeu, sou 100% a favor de uma interação e de uma grande pujança nacional no diálogo europeu, o que significa que não pode ser o governo só. Tem que ser o Partido Socialista também, por subscritor da plataforma, através de mecanismos adequados, em que mesmo que não faça parte do governo, esteja aí. Ou seja, as declarações da Madame Lagarde recentemente venham neste sentido. Eu acredito que não esteja muito certo toda a direção europeia sobre a melhor solução para Portugal, porque se está a alterar o paradigma europeu, precisamente. Compreendo as hesitações de Espanha. Então, como ultrapassar isto? Criando uma nova estratégia em que se evite o desperdício político, que é o desgaste, a oposição ao governo entre aqueles que estão de acordo com o projeto. E em que se proceda à reciclagem de fantasmas, se proceda à reciclagem de expectativas meramente eleitoralistas, a troco de quê? A troco de servir o povo. Ou seja, se os nossos políticos não avançarem numa senda nova de atitude política de responsabilização, vão perder a face. E perdendo eles a face, caímos na anarquia, caímos na insegurança, caímos na instabilidade e na ineficiência das poucas medidas que vão sendo tomadas. O que está em causa, meus caros amigos, é um bocado aquilo que aconteceu no tempo de Marcelo Caetano. No tempo de Marcelo Caetano extinguiu-se um imposto. Era o imposto do isqueiro. Os mais velhos vão se lembrar. O imposto do isqueiro era uma coisa incrível, que quem tinha um isqueiro tinha que pagar um imposto. E isso criava uma economia terrível. Era a economia dos fiscais de imposto, e naquele tempo podia-se fumar nos intervalos do cinema, e uma atitude de temor por parte de quem tinha o isqueiro e porventura não tinha a licença em dia. A receita no último ano foram 11 mil contos, o que à moeda 2 era perfeitamente ridículo. Eu não compreendo que se queiram, por exemplo, acabar com todas as fundações de uma maneira cega e não privilegiar as fundações que têm efeitos culturais. Porque neste momento de crise, o Estado deve-se afastar da cultura, para não haver uma cultura dirigida, mas deve dar margem aos privados de apoiarem a cultura dentro do aspecto de que temos que nos preocupar com bens imateriais, temos que nos preocupar com soluções espirituais que ultrapassem a materialidade dos bens de consumo. Nesse sentido, o imposto isqueiro que acabou, na minha opinião, deve acabar também por levar à conclusão de eliminar a cessação de apoios às fundações
que efetivamente façam um trabalho cultural. Eu não vejo porquê reduzir as vantagens de funcionamento de uma Fundação Gulbenkian, por exemplo. Professor, não sei se quer acrescentar Não, eu alguma queria nota, só temos um minuto apenas final. partilhar um pouco todas estas opiniões e referir que o caminho, por exemplo, para o federalismo será uma coisa salutar para Portugal. Nós não devemos nos preocupar muito com a ingerência na nossa soberania, porque a nossa soberania já está violada. Está limitada. Está violada completamente. Portanto, um federalismo europeu, independentemente de todos os mecanismos de controle, é a única coisa que vai nos garantir mutualizações de dívida, que nos garantir um sistema fiscal mais ou menos harmonioso, que vai nos garantir uma união bancária, vai nos garantir uma partilha do risco e, portanto, é neste caminho que nós devemos nos inserir e procurar lutar para o atingir. Portanto, E neste ano de 2012, em que a União Europeia está, de facto, com esse ponto de interrogação pela frente, fica pelo menos essa novidade, obviamente, que já é conhecida por todos, e o Prémio Nobel da Paz foi atribuído exatamente à União Europeia, talvez porque este projeto acabou por ser um travão, e tem vindo a ser um travão muito grande para que não haja de novo uma repetição do passado triste, nomeadamente de 2 grandes guerras neste velho continente. É o ponto final na Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Aproveite esta semana.